TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe a todos nesta tarde. E vamos ver o que é que temos hoje para a nossa reflexão conjunta. É o esquecimento do passado. A imagem, ou as imagens, falam-nos do esquecimento. A primeira figura não tem a menor ideia das outras personalidades. Não se lembra absolutamente que é de um lado, que é do outro. E porquê? Tudo na vida tem uma razão de ser. E o esquecimento do passado, nós, pela primeira vez que ouvimos alguém nos dizer que já vivemos muitas outras reencarnações ou outras vidas, nós questionamos: como é possível se eu não me lembro? Ninguém se lembra. Justamente, não nos lembramos porque é a lei divina que justamente nos protege dessa lembrança, dessa memória. Mas porquê? Porque imaginemos que nós vamos ter que receber no nosso lar um inimigo figural do passado. Como é que nós nos vamos? Se nos reconhecemos, como é que vai ser essa relação? Mas nós temos que resolver o problema entre nós, de alguma maneira. E isso só é possível, de facto, numa convivência muito próxima, no lar, na família. Então, para que isso seja possível, Deus definiu uma lei em que nos retira completamente. Completamente não será. E já vamos ver que não é tanto assim, mas é. Mas nós não nos lembramos realmente. Então podemos conviver, nos amar, gostar então uns dos outros, nos estimar e, quando voltarmos ao plano espiritual, essas rivalidades já não existem entre nós, porque foram apagadas pela convivência, pela simpatia que se criou entre nós. Portanto, a lei tem esse objetivo, de nós podermos resolver os problemas uns com os outros, sem sentirmos repúdio pelo outro e recusarmos a convivência com ele. Se não for na família, nós também poderemos encontrar esses parceiros noutras situações. Pode ser na empresa, pode ser com os amigos, no encontro com os amigos. Nas outras relações, enfim, podemos encontrá-los. E vai-se revelar realmente essa antipatia. Mas então, o primeiro esclarecimento vamos já iniciar, porque o tempo não é tanto assim e nós precisamos de avançar. Nós fomos buscar um mundo maior da psicografia de Chico Xavier e do espírito André Luiz. E diz-nos assim Calderaro, que é o assistente deste livro, e diz-nos assim: os nervos, o córtex motor e os lobos frontais desempenham função amortecedora da memória, para que o espírito encarnado trabalhe e evolua. Portanto, os nossos órgãos também contribuem para que essa memória seja amortecida. E é evidente, o nosso corpo, que pertence a um plano inferior,
um planeta inferior de provas e expiações, é evidente que o corpo não pode ser evoluído. E, portanto, ele só oferece dificuldades. Daí, para que o espírito encarnado trabalhe e evolua. Portanto, ele também amortece mais ainda, contribui para que isso aconteça, para que a memória não emerja. E tem sempre o mesmo objetivo. O esquecimento é justamente sempre o mesmo objetivo. E, portanto, esses órgãos que nós já mencionamos, eles também não suportariam a carga de uma dupla vida. Justamente pelas características do nosso corpo e dos nossos órgãos. Mas vamos caminhando. Em verdade, diz ele, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória quando nós voltarmos ao plano espiritual. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. Então aqui está o motivo porque nós, na realidade, não esquecemos o nosso passado. Porque ele se traduz, essa memória traduz-se nas nossas tendências. Nós podemos saber quem fomos, quais os nossos gostos, as nossas faculdades, as nossas tendências, elas falam de nós. Não precisamos que ninguém nos venha dizer. Temos é que dar atenção a nós próprios e vamos saber, de facto, o que fomos em vidas anteriores e o que é que nós temos para consertar em nós. Mas não vale a pena voltar atrás. Não vale a pena. Agora, Allan Kardec questiona os espíritos superiores. Na questão 392, ele pergunta por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. E a resposta do espírito da verdade diz: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. A nossa ideia, a nossa percepção é que a nossa vida começa aqui mesmo, quando nascemos. Mas não é verdade e nós vamos continuar a perceber isso. O espírito não perde as lembranças do passado. O fenómeno que ocorre no transe da reencarnação é apenas um esquecimento temporário e não perda para sempre. Porquê temporário? Enquanto está reencarnado, realmente, ele tem essa perda. Mas quando voltar ao mundo espiritual, ele pode recuperar até um determinado limite. Nunca pode. E principalmente um espírito do planeta Terra, de provas e expiações. Então, não tem evolução, ele não tem capacidade para, de imediato, ter acesso às vidas passadas. E podemos até dar um caso, e eu não posso demorar muito, e só dar um exemplo, por exemplo, no livro Nosso Lar, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, nós temos um exemplo de Dona Laura, trabalhadora do livro Nosso Lar. Ela e o seu marido, que se chama Ricardo, não é? Se eu não me engano, era o Ricardo Pigado. Eles, preparando-se para uma nova reencarnação, precisaram de ter acesso para se prepararem, perceberem quais os problemas que têm por resolver, espirituais, obviamente. Só tiveram acesso a 300 anos atrás. Não mais do que isso, porque passando esses 300 anos, têm um arquivo de reencarnações muito complicadas e que, portanto, só os iria perturbar em vez de os ajudar. Então, o que fará nós? Nós, então, nem pensar. Então, é isso, é muito importante que nós não tenhamos a curiosidade de saber quem fomos. Pode-nos até trazer muita perturbação. Pode processar-se a lembrança
caso necessário. Caso necessário. E essa lembrança vai ser processada pelos espíritos, pelos benfeitores. Não é por qualquer pessoa. Essa lembrança, ela é dos benfeitores espirituais. E não convém que procurem saber as vossas reencarnações. O esquecimento das vidas passadas é uma bênção de Deus para manter a alma preocupada com a sua vida presente. Como é que poderíamos nós dar conta de mais que uma vida? Só esta, e ela já nos basta perfeitamente. Precisamos é que tirar lições das reencarnações que temos, saber aplicar essas lições e evitar os erros. O espírito livre, em muitos casos, ignora o seu passado. Quando ele diz aqui o espírito livre é quando ele está no plano espiritual. E quando recorda, obedece a uma gradatividade, exatamente o que eu acabei de dizer, de acordo com as suas forças, para resistir aos fatos acontecidos em outras vidas na Terra. Porque senão perturbam em vez de ajudar. Somente os espíritos puros não têm mais necessidade de recordar o passado, por não verem utilidade nessas lembranças, embora tenham um conhecimento pleno de todas as suas atividades pregressas. E os espíritos puros já resolveram todos os seus débitos para com a lei. Neste momento, puros, eles são livres completamente. É evidente que eles sabem como foi o seu passado. Mas não vão ver, não vão ler, não necessitam. Eles sabem tudo o que se passou com eles próprios. E mesmo que um dia reencarnem, eles não necessitam de fazer uma reflexão sobre o passado, porque eles já extinguiram todo o seu passado de dívidas. Portanto, de qualquer das circunstâncias, eles não irão precisar de recorrer a esse conhecimento. O espírito mediano, ou quase a totalidade dos que se encontram reencarnados na Terra, não deve ter lembranças do passado para não se perturbar. O mediano. Estando livre o seu presente, é bem melhor a sua ação nele para a devida limpeza do seu fardo, suavizando o seu jugo. Então, nós nos concentramos exclusivamente nesta reencarnação. E não temos que ocupar a mente com o que fizemos numa outra ou em outras. Para limpar a consciência do passado, é preciso que se faça o bem nesta estada no planeta. Que se use de todas as oportunidades e se confie em Jesus, que Ele ajudará em todos os movimentos para a caridade. Então, sabemos que a prática do bem resolve bastante os nossos problemas, porque o bem, fazer o bem, é amar, é se interessar pelos que sofrem, pelos que necessitam. E é um dos processos de nós podermos diminuir as nossas dívidas, o nosso passado clamoroso. Portanto, é fundamental que nós nos preocupemos em ajudar a caridade, tanto pode ser material como moral. Nós podemos ajudar materialmente alguém que não tenha recursos, evidentemente que tenhamos conhecimento, mas também podemos ajudá-lo moralmente. Dar-lhe ânimo, alívio, coragem, esperança, estamos atentos às pessoas e isso contribui muito para nos libertar também dos nossos débitos. Amenizar, digamos, amenizar as nossas reencarnações. Quando o pensamento estiver entulhado de ideias negativas, devemos orar, vigiar e trabalhar com o Cristo no coração. Isso vai nos ajudar bastante a nível dos nossos débitos para com a lei. Portanto, o bem é sempre um fator essencial
para nós sermos felizes. E, portanto, sermos dignos do amparo espiritual. Quanto melhor nós fizermos, quanto mais bem fizermos, nós estamos a atrair para junto de nós os espíritos benfeitores, que nos vão inspirar, que nos vão proteger, que nos vão dar ânimo. Quando surgirem os problemas mais difíceis, porque nós precisamos saber enfrentá-los. E às vezes não sabemos e não temos coragem, desanimamos e desistimos. Então, devemos, sim, atrair para nós os benfeitores espirituais. Porque nós não prescindimos deles de maneira nenhuma, da influência deles na nossa vida. O acervo de registros do passado do espírito é enorme. Então, nós temos um registro imenso de erros cometidos e que a pouco os vamos diluindo, vamos amortizando, vamos diminuindo o nosso passado. Por isso que nós não podemos ter acesso a muitas reencarnações, a muito poucas mesmo. As condições do cérebro só permitem registar alguma coisa que a consciência oferta. Portanto, nós não temos sequer condições físicas para aguentar um passado muito pesado. Nenhum corpo consegue aguentar. Porque nós somos ainda muito matéria, muito materializados. E sendo muito materializados, o corpo também não tem a perfeição que seria desejável. Daí nós termos realmente o que merecemos. As lições são gradativas no percurso da vida física. Esse interesse em saber do passado é movido mais por curiosidade e muitos têm o orgulho de dizer que foram grandes personagens da história. Isto é um motivo da grande curiosidade, em saber o que foram. Mas não é isso que, de facto, as lições têm que ser gradativas de facto. Cada reencarnação nós vamos assimilando mais lições, compreendendo melhor a lei e como funciona o mecanismo da lei. Porque essas lições são, de pouco a pouco, à medida que nós necessitamos de as vivenciar para as aprender, porque nós não temos capacidade de assimilar muito de uma só vez. Então, tenho que controlar o tempo. Tenho que controlar o tempo. É isso. Então, não vai, não desce. Por que é que isto não desce? Vai. Não consigo. Estou a precisar do João já. Não percebo. Já consegui. Na questão 393, Kardec volta a questionar os espíritos superiores e pergunta-lhe: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Uma boa pergunta. E a resposta dos espíritos superiores é: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir o bem do mal. Então, não necessita de se lembrar. Ele tem mais inteligência, tem capacidade de distinguir o bem e o mal, daí ele é responsável. A responsabilidade não está em conhecer o passado, mas em perceber entre o bem e o mal. E, portanto, vai agir de acordo com o entendimento que tem. Não é a razão absoluta, necessária, lembrar-se do passado. A consciência profunda, à medida que toma consciência, que desperta a sua consciência,
vai avisando por intuição, de tudo que passou nos variados caminhos percorridos. São recordações suaves, mas certas, no sentido de que a alma não perca o posicionamento da sua conduta. Então, quando nós adquirimos os conhecimentos, nós vamos recebendo em maior profusão pela intuição. Vamos nos lembrando por intuição, por percepção. A consciência profunda lhe vai avisando, porque a consciência nos vai lembrando. Vem como que, paulatinamente, a ideia de tudo o que passou nos variados caminhos percorridos. São recordações suaves, mas certas, no sentido de que a alma não perca o posicionamento da sua conduta. Exatamente, para que ele se não desequilibre. Todos temos intuições acerca de todas as leis espirituais. O mundo consciente é pequeno demais para acumular tantas recordações do passado, mas esse se faz presente quando necessário. Porque temos intuições acerca de todas as leis espirituais. Porque o espírito se prepara no plano espiritual, ele estuda e, principalmente, ele prepara-se para a reencarnação. Muito se estuda no plano espiritual. As leis divinas são estudadas no mundo espiritual. E por isso nós conhecemos as leis por intuição. Porque nós já as estudamos, elas existem em nós. A nossa consciência registrou e depois vamos nos lembrar delas por intuição. E quando nós não erramos, nós temos a percepção já do erro e do bem, porque nós já estudamos as leis no plano espiritual. E isso nos impede de errar. Nós já sabemos que não podemos ir por ali. Quantas vezes podemos observar irmãos que se dizem materialistas estendidos numa cama, sofrendo grandes provações pacientemente, sem blasfemar, sem reclamar, recebendo as lições da dor com proveito? Portanto, isto é um passado a falar à criatura pela intuição. Ele já sabe que está sofrendo porque errou. E aqueles que nos surpreendem com muita abnegação, com muita humildade, são espíritos que têm essa intuição já das experiências que adquiriram e então aprenderam a saber viver com a dor, evoluindo no entendimento da lei. E além disso, a dor também nos faz evoluir bastante. Amadurece o espírito. Quando a vida é fácil às pessoas, as pessoas não se movimentam, não se preocupam, não têm interesses maiores. Mas, então, quando nós temos a noção, as pessoas acabam por ter noção de que, de facto, erraram. Portanto, têm de aceitar. E aceita-se. Daí essas pessoas muito apanagadas, de facto, eles o sabem por intuição. Isso é prova da consciência do que está registado no passado. Evidente. É a intuição dele escrevendo no seu livro interno das verdades espirituais. Portanto, é ele tendo essa intuição forte em si. Não tem alternativa. Há pessoas que dizem, é o destino, é o meu destino. Pois essa é a abnegação, a humildade do espírito que percebe, que aceita. Pronto, foi assim, determinado, é o destino. E assim se vai vencendo as dificuldades também. É a intuição deles que vem, então. Muitos outros, mesmo no leito de dor, começam a reconhecer a continuação da vida e a existência de Deus. Então, muito se descobre, muito se intui quando se sofre.
a pessoa isolada numa cama no sofrimento, ela valoriza a vida de outra maneira e percebe a vida, o mecanismo da vida. E é assim que nós vamos evoluindo. Todos conhecem o bem e o mal. O espírito é adestrado, teoricamente, em todas as leis. Vejam. Para depois, como encarnado, passar a viver. Então, aqui está. Todos conhecem o bem e o mal. O espírito é adestrado, teoricamente. Ele estuda, ele aprende as leis divinas. E, por isso, as leis de Deus estão inscritas em nós. Deus já nos cria com as leis inscritas em nós. Portanto, nós já somos orientados pelas leis. Mas, paralelamente a isso, estuda-se muito as leis divinas no mundo espiritual com os benfeitores espirituais. Nós precisamos muito deles e devemos orar pedindo o amparo deles para que os tenhamos sempre em torno de nós. Só nos beneficiamos e nos tornamos mais receptivos à aprendizagem, ao conhecimento. Por tudo o que passamos, somos os únicos responsáveis e são processos de evolução ou despertamento para a alma. Exatamente. Os sofrimentos, as dificuldades por que passamos, nós somos os únicos causadores, sem dúvida. Mas são, simultaneamente, processos de evolução para o espírito. Porque quando estamos em sofrimento, nós estamos amortizando os nossos débitos. E quanto melhor nós os vivenciarmos, melhor é para nós. Porque senão podemos correr o risco de voltar nova reencarnação com o mesmo tipo de problema e às vezes até multiplicado, tendo em vista como nós o aceitamos e vivenciamos. Os guias espirituais existem e influenciam na nossa vida mais do que pensamos. Sim. Eles estão sempre desejosos que nós os ouçamos, que lhes sigamos os conselhos. Mas eles não podem resolver os nossos problemas por nós. Eles podem nos intuir, dar-nos ânimo, força, mas jamais os poderão resolver. Nada mais eles podem fazer. Cercam todos os cuidados possíveis, mas deixando a ele o que ele mesmo deve fazer em seu próprio benefício. E essa é a aprendizagem, essa é a responsabilidade e esse é o mérito de nós. Podemos ter, sim, o amparo, o estímulo, a intuição deles, a inspiração deles, mas é tudo. A decisão é nossa, porque o débito é nosso. Não temos, quando na carne, lembranças exatas do que fomos no passado. Mas, no silêncio vibracional, elas estão presentes a nos dizer o que fizemos. Não temos lembranças exatas, mas as nossas tendências, o que vibra cá dentro de nós, manifesta-se nas nossas tendências, nas nossas capacidades, nas nossas faculdades. Essa é a memória falando acerca de nós. Então, se queremos saber quem fomos, é só darmos atenção a nós próprios. Quais os nossos gostos, os nossos ideais, como nós amamos, como perdoamos, etc. Tudo isso fala de nós, do espírito em si, do que ele já assimilou e evoluiu. Agora, não precisamos saber se fomos reis ou rainhas. Isso não interessa. O que interessa é que a evolução nós já conseguimos atingir. Isso é que é importante para nós. Mesmo que não queiramos ouvi-las, essas lembranças nos invadem e nos falam de maneira que todos nós entendemos, reconhecendo a verdade.
Há uns que gostariam de saber, outros que não têm interesse. Mas qualquer das circunstâncias, essas nos vêm pelas nossas tendências. A Terra é um mundo de provações duras, onde os resgates são violentos. Nos caminhos humanos, sem dúvida. Planeta de provas e expiações, é evidente que a vida não é fácil. E todos nós sabemos que não é fácil. Os problemas são imensos e porque nós precisamos. Porque é assim, é através do sofrimento que nós vamos despertando para o bem. Quando sofremos, não temos desvarios. Nós queremos é quietude, serenidade e não temos vontade para excessos. Por isso, a dor. E assim nós evoluímos, porque em vez de errarmos, nós aquietamos-nos. Por falta de vontade. É evidente. E a pouco nós vamos assimilando de facto que o bem é que nos compensa na vida. Dessa forma, as lembranças vêm como leves intuições do passado distante. Em quase todos os casos, se recordássemos as vidas pretéritas, nos assumiria a apatia, atrapalhando o nosso presente. Com certeza, como espíritos inferiores, é evidente que só teríamos lembranças de coisas péssimas, vergonhosas, comprometedoras. E nós perdíamos, de facto, o ânimo para viver com alegria. Era o que nos acontecia. E atrapalhava o nosso presente, porque a pessoa entrava em desequilíbrio psíquico e emocional. Faltaria em nossos caminhos de reparação o ânimo suficiente para as lutas. Deus sabe o que deve ser feito. Nós começaríamos a empreender nessas vidas negativas que levamos. Entraria em nós o remorso, o arrependimento, a tristeza, porque somos espíritos inferiores ainda. Já julgamos que não somos, mas somos. É porque ainda não temos capacidade de nos autoavaliar, perceber o quanto ainda temos grandes dificuldades. Por isso, faltaria a nossos caminhos de reparação o ânimo suficiente para as lutas. Deus sabe, já tínhamos lido. Não é isso. Daí a importância e a bênção de nós não sabermos o nosso passado. Está explicado. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda não me apercebi como é que está o movimento aí, do passe. Realmente não. É em vão que se aponta, diz-nos Allan Kardec, é em vão que se aponta o esquecimento como obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. É inútil nós dizermos, pensarmos que é um obstáculo, não, ao aproveitamento da experiência aqui na Terra enquanto reencarnados. Não é um obstáculo. É o contrário, quanto menos nós soubermos acerca de nós no passado, melhor. Melhor. Sabemos que temos muitas dívidas, mas que tipo de dívidas, melhor não sabermos. Melhor não sabermos. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque deve ser útil. É óbvio. É porque deve ser útil. Então, só temos que aceitar e tentar compreender. E a doutrina espírita nos ajuda nesse grande objetivo. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos,
poderia humilhar-se estranhamente, ou então exaltar o orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do livre-arbítrio, de nos decidirmos, de optarmos, de escolhermos o nosso caminho e as nossas decisões. Traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Claro, nós identificávamos, nós nos conhecíamos e nos lembrávamos, então seria uma guerra pegada e não era possível a vida no mundo. Não é isso? Como é que se viria numa família? Como seria? Uma mãe ou um pai reconhecer um filho um inimigo do passado. Coisas monstruosas que ele nos teria feito. Como amar um filho. Ou a mulher amar o seu filho, o seu marido. Pelos descalabros ao longo da vida. Então é isso, não haveria paz e não haveria reconciliação entre as pessoas. Assim, vão se amando, desconhecendo o passado e ele se vai anulando, dissipando. Quando se chega ao mundo espiritual, foi uma família querida, agora se amam, já não pensam no passado. Cada existência é para o homem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que resta corrigir em si mesmo. Então nós sabemos o que nos falta corrigir por aquilo que nós nos inclinamos. Um grupo de antigos sacerdotes no mundo. Agora vamos. Eu acho que é muito interessante este aspecto e que mostra de facto a preocupação de todo aquele espírito que se prepara para reencarnar. Todos têm a mesma preocupação. Quando se preparam, o medo de facto é o tal esquecimento. E Emmanuel traz-nos aqui no seu livro Renúncia, logo no início do primeiro capítulo. E ele apresenta-nos um grupo de antigos sacerdotes no mundo espiritual, desviados do nobre caminho que o Senhor lhes havia traçado, trocavam impressões acerca do esquecimento do passado enquanto reencarnados. Diziam: o que mais me impressiona é o fantasma do esquecimento que nos obscurece o espírito. É a preocupação de todos os espíritos que se preparam para reencarnar. Antes da experiência, arquitetamos 1000 projetos de esforço, dedicação, perseverança. Mas, chegado o momento de as executar, revelamos as mesmas fraquezas. Exato, o espírito novamente cai. E isso preocupa muito. Ou incidimos nas mesmas faltas que nos compeliram aos desfiladeiros do crime e das reparações acerbas. Voltam a repetir os mesmos erros. Mas onde estaria o mérito, diz o outro, explicava o amigo a quem eram dirigidas aquelas observações, se o Criador não nos felicitasse com esse ouvido temporário. Exatamente, se nós não nos esquecêssemos, como é que seria? Quem poderia aguardar o êxito desejável, defrontando velhos inimigos, sem o bálsamo dessa bênção celestial sobre a chaga da lembrança? Sem a paz do esquecimento transitório. Talvez a terra deixasse de ser escola abençoada para ser ninho abominável de ódios perpétuos. Dá para compreender, não é? Está muito claro. Entretanto, objetava o interlocutor, semelhante situação me atemoriza a todos. A nós também já nos atemorizou. E há de voltar mais vezes. Sinto enorme angústia só em pensar que perderei novamente a memória, que ficarei quase inconsciente do meu património espiritual, ao palmilhar das estradas terrestres, qual enterrado vivo a quem fosse subtraída a faculdade de respirar. Esta é a aflição de todo aquele consciente que vai reencarnar. Mas como aprenderias a humildade com as reminiscências ativas do orgulho? Poderias acaso beijar um filho sentindo nele a presença do inimigo figadal? Conseguirias de pronto a força precisa
para santificar pelos elos conjugais a mulher que manchaste noutros tempos, induzindo-a ao meretrício e às aventuras infames? Se reconhecessem, não era possível um casamento. Não percebes no esquecimento terreno uma das mais poderosas manifestações da bondade divina para com as criaturas criminosas e transviadas? Nossa consciência necessita do toque das expiações salvadoras. Precisamos mesmo de sofrer, é isso. A morte mais terrível é a da queda, mas a Terra nos oferece a medicação justa, proporcionando-nos a santa possibilidade de nos reerguermos. Renasceremos em suas formas perecíveis e em cada dia da experiência humana morreremos um pouco, até que tenhamos eliminado, morreremos um pouco aqui no sentido de ir diminuindo as tendências, os erros que não abandonaram ainda, até que tenhamos eliminado, com o auxílio da poeira do mundo, os monstros infernais que habitam em nós mesmos. Portanto, após reencarnações de esforços de sofrimento. Nós estamos caminhando para o fim. Com a reencarnação, o espírito esquece por completo o seu passado. Diz-nos aqui, ainda Emmanuel, não é Emmanuel, mas é no livro chamado O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Com a reencarnação, o espírito esquece por completo o seu passado. Diluem-se por efeito da densidade física. Portanto, o corpo também adensa muito a memória. Diluem-se por efeito da densidade física as recordações das existências que se foram na cadeia maravilhosa dos renascimentos, permanecendo apenas reminiscências. Portanto, isto tem sido aqui muito debatido, a importância do esquecimento. E é bom que saibamos disso, que não nos esqueçamos. A providência celeste utiliza o esquecimento, que se inicia no plano espiritual, como logo na primeira ligação do espírito ao zigoto. A primeira ligação do espírito ao corpo que se está formando é ao zigoto. Ele aí já se esquece de si próprio, já não tem consciência de si próprio. E, claro, esse esquecimento vai-se apertando cada vez mais ao longo do feto e torna-se, então, definitivo quando a criança nasce. O esquecimento está completamente abafado, não existe mais lembrança. Onde se estreita para consolidar-se, enfim, com o renascimento. Reencarnado, enfim, o seu novo cérebro, funcionando à maneira de velador ou apagador, o nosso cérebro, porque ele é muito incompleto e é muito pesado, muito denso, portanto, não deixa mesmo passar com facilidade as lembranças. Sepulta as recordações do passado, abrindo ao espírito livre, desimpedido, o caminho da redenção. A partir daquele instante, vai começar a ser escrito no grande livro da eternidade mais um capítulo de luz ou de sombra, segundo a vontade, o esforço e os recursos do encarnante. E essa reencarnação terá as consequências que ele decidir. Mas está tudo vai ser realmente marcado, digamos assim, fica lá tudo marcado. Vai assimilar-se mais ao que já lá existe, ao que já fez ao longo das reencarnações. Portanto, associa-se, e é assim que o espírito vai guardando, contendo em si a sua essência como espírito. O que ele já adquiriu, o que aprendeu, o que assimilou e a evolução que fez. Fica tudo registado do nosso perispírito. Aí vamos encontrar o nosso histórico e a nossa história. Conclusão. A plena recordação do passado traria vários inconvenientes. Exaltação do orgulho, desmedido e avassalador em certos casos. Recordações humilhantes, a provocar desequilíbrios geradores de revolta,
manutenção de preconceitos raciais, sociais, religiosos, perturbações na vida incerta no lar e na sociedade. Tudo isto, consequência, se nós tivéssemos acesso, nos lembrássemos das nossas vidas passadas, uns com os outros. Ninguém poderia viver com ninguém, porque a lembrança não deixava. E é isto, meus amigos. Desejo a todos muita paz de Jesus. Muito obrigada por a paciência de me ouvirem. E desejo um bom fim de semana. Oh, João, não tires daí. Não tires. Se eu conseguir ir para trás, já está. É que a Noémia fez aqui. É aqui. Vamos lá ver. Esta palestra é magnífica. O esquecimento do passado é importantíssimo, mas não vamos ver só a parte negativa. Em primeiro lugar, temos que nos lembrar que esta é a nossa melhor versão. Sem dúvida nenhuma. Tudo o que fizemos para trás foi pior do que o que estamos a fazer hoje. Portanto, a partir daí, é tudo positivo, é só somar. Depois, temos que nos lembrar da bondade divina, da compaixão, da misericórdia de Deus para com todos nós, seus filhos. E o que é que Ele pretende? Que nós, cada vez mais e mais rapidamente, cheguemos a ser, digamos assim, os seus filhos perfeitos. Então temos a possibilidade extraordinária de, através da reencarnação, virmos melhorar tudo aquilo que fizemos de mal no passado. Todos realmente o fizemos, isso é um facto. Mas olhem como é que ele diz aqui. Diluem-se, por efeito da densidade física, tudo bem, as recordações das existências que se foram na cadeia maravilhosa dos renascimentos. Porque é isso que é importante, nós também sairmos daqui com esta lição e esta noção exata. Cada reencarnação é maravilhosa para cada um de nós. Porque significa, na grande maioria de todos nós, há sempre exceções, não é? Mas na grande maioria de todos nós significa uma nova oportunidade que Deus nos dá para continuarmos a tornar-nos cada vez melhores. Alcançar aquilo para que nós estamos destinados, sermos perfeitos. E ser perfeito é ser o amor com letra maiúscula em ação. É revermos-nos, e é para isso que serve a reencarnação, revermos-nos em tudo aquilo que nos ensinam os benfeitores espirituais. Revermos nos seus exemplos, em tudo aquilo que eles vieram fazer. Temos o nosso Batuíra, que aqueles que frequentam a casa já deviam saber a sua última encarnação de cor e salteado, não é? Mas aposto que aqui a maior parte ainda não sabe quem ele foi. Quem é que sabe? Dom Dinis. Vá lá. E quem era a mulher do Dom Dinis? Bom. E a Isabel de Aragão, na sua última encarnação, onde é que ela estava? Vá, isso, exatamente. E como é que ela se chamava? Ai, que bom, estão a ver?
Pronto, é exatamente isto. Hein? Portanto, a nossa veneranda, nossa Isabel de Aragão, nossa querida para os portugueses Rainha Santa, cujo... E tem mais uma curiosidade. Olha, o dia da Rainha Santa é 4 de julho, não é? Se festeja-se em Coimbra, porque é onde ela foi sepultada, enfim. E no dia 8, 4 dias depois, foi fundada esta casa. E no dia 10 de julho de 1927, ela apareceu pela primeira vez ao nosso Chico, dizendo-lhe o quê? Que o que ele tinha a fazer, entre muitas outras coisas que nos fez para todos, não é? Foi praticar a caridade. Não é? Portanto, isto para vos dizer, se eles, todos estes benfeitores, vieram para nos ajudar a tornar-nos melhores, então vamos nós fazer jus a estarmos todos aqui, a todos querermos tornar-nos melhores, mas a sério. Não é dizermos que queremos ser melhor da boca para fora. Não. Temos que interiorizar tudo isto. Por isso, o que ele nos diz aqui, Emanuel, é efetivamente importantíssimo. Não. Sim, que é o pensamento de Emanuel. Mas podia ser ele, porque é aquilo que ele pensa. Então, cadeia maravilhosa dos renascimentos, meus amigos. Isso é que é importante, é a oportunidade que nós temos de nos tornarmos melhores. E realmente o esquecimento do passado é ótimo para isso, porque não nos vamos lembrar de tudo aquilo que fizemos que não devíamos ter feito. E que, aliás, hoje até nos repugna, quando vemos aí nas notícias, não é? Pronto, isso é ótimo. Já passamos essa fase toda. Então agora vamos para a frente, não é? Porque para a frente é que é o caminho. Vamos esquecer realmente, somos reis, fomos rainhas, todos fomos. Todos fomos. Batuíra, na última encarnação, nasceu numa família paupérrima, em Trás-os-Montes, Vila Real, concretamente Vila Miã, não é? E, no entanto, foi Dom Dinis, rei de Portugal, não é? Portanto, nós já fomos criminoso, já fomos, se calhar, padres. Então, padres, fomos assim. Padres e freiras nem calculam. É melhor não pensarmos nisso. Aqueles que não gostam muito da Igreja Católica, é melhor não pensarmos. Viemos todos de lá, podem ter a certeza. Não se iludam. Mas quer dizer, já fomos reis, já fomos príncipes, princesas, rainhas, etc, etc. E já fomos mendigos. E já fomos mendigos. Ninguém gosta de ser, mas já foi. Portanto, é natural, todos os ciclos da reencarnação é para isso mesmo. Não se esqueçam, e vou já terminar. Esta é a nossa melhor versão. O que temos que fazer é que ela valha realmente a pena, não é? Para que a próxima encarnação seja uma versão, mas melhoradíssima desta. É só isso. E o esquecimento do passado é muito importante, realmente. Mas mais importante do que o esquecimento do passado é tudo aquilo que nós estamos a tentar fazer agora para evoluirmos. Isso é que é mesmo importante. E vamos então à nossa prece, já estamos fora da hora, e vamos convidar-vos a todos a porem-se novamente à vontade na cadeira, fecharem os olhos para melhor interiorizarem tudo aquilo que vamos dizer neste momento. E vamos agradecer ao nosso Mestre e Senhor Jesus, tão amoroso, tão nosso amigo, Ele que tudo faz
para que esta nossa encarnação seja um triunfo para todos nós, que sejamos triunfantes, que possamos dizer ao sair dela que efetivamente conseguimos vencer-nos a nós próprios, vencer o nosso lado menos feliz que ainda todos temos e dizer-lhe da nossa gratidão tão profunda por nos ter trazido até esta casa que é sua, que está erguida, assente na rocha do seu Evangelho. E pedir-me que nos ampare, que continue a guiar os nossos passos, para que possamos dizer ao sair da encarnação que fomos vitoriosos, que conseguimos vencer-nos a nós próprios. Então, Mestre, obrigada por tudo. Amparai-nos e acompanhai-nos através dos vossos benfeitores. Ficai conosco até ao nosso próximo reencontro. Obrigada, Mestre amado, e ficai conosco hoje, agora e sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.